Vamos iniciar a nossa primeira reunião da Comissão de Gestão de Pessoas 2026, a BIARB, Sindibor e Aresp, hoje coordenada pela nossa coordenadora Estefânia, da SLG, Desenvolvimento de Pessoas. Eu sou Reinaldo Megna, presidente executivo da BIARB e Sindibor. Agradeço a todos os membros da comissão hoje aqui presentes. Me permito fazer um agradecimento especial para os nossos diretores aqui hoje também, que estão nos prestigiando, José Luiz Gavazzi e Lucas Cortesi. E estamos aqui também com o nosso presidente, Marcelo Zaidan, nos acompanhando. Sintam-se todos prestigiados aqui, em nominando os nossos diretores. Nosso tema polêmico ainda, cheio de nuances, é a NR1. Antes de comentar aqui, fazer aqui os comentários iniciais em relação à temática, eu vou convidar o nosso presidente para saudar a todos aqui, de repente dar uma palavra. Marcelo, por favor. E aí, então, a gente inicia a reunião. Obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos, um bom ano para todos. Primeira reunião do ano e queria dizer que neste ano as nossas comissões, a gente está tomando cuidado para pegar temas de extrema relevância, temas atuais, e o dia de hoje é um exemplo disso, né? O NR1 é uma grande preocupação, é um tema que ainda não está totalmente determinado, qual vai ser o regramento final que as empresas vão ter que cumprir, mas é importante que a gente já comece a tomar atitudes e ter uma proatividade para a gente mitigar aí os problemas que a gente pode ter em relação a NR1. Como é um tema aí bastante complexo, fica aqui, então, meu bom dia a todos e devolvo a palavra para o Reinaldo. Obrigado, Marcelo. Como sempre fazemos, a reunião ela será gravada no período de exposição da nossa coordenadora. Ao término, a gente interromperá a gravação para entrar no modo de reunião e, assim, permitir que quem não se sentiu confortável de fazer uso da palavra durante a gravação, que o faça após este momento de gravação. Mas estão todos convidados a utilizar microfone ou chat para fazer comentários e perguntas. Eu volto a reforçar que aqui é um ambiente de construção coletiva, então é muito importante que vocês interajam para que a gente possa, obviamente, evoluir juntos. Antes de passar a palavra para a Estefânia, gostaria de comentar com vocês exatamente o que o Marcelo já trouxe em relação às nuances da lei, com um pequeno complemento, que é a posição da nossa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que tem debatido naturalmente o tema, assim como outras organizações empresariais, e, obviamente, como participamos desse conglomerado, o temos como sendo a nossa principal fonte de informação e de representação, inclusive no aspecto aí regulatório. E quando eu falo de regulatório, há ainda uma lacuna de regulamentação que não altera a legislação, mas sim a sua forma de aplicação, que era a tal prometida publicação de um guia orientativo pelo Ministério do Trabalho, em complemento ao manual genérico que ele já o fez no ano passado, mas que até agora esse guia orientativo não foi disponibilizado, né? É bem verdade que as organizações empresariais estavam aguardando que isso fosse disponibilizado para que nós pudéssemos estudar e trazer aqui a todos o que consideramos de mínimo viável para o atendimento da legislação. Em não existindo isso, eu os relembro do ponto que nós paramos na última vez que abordamos esse tema, que foi em outubro, ocasião em que nós tivemos também aqui representantes da Fiesp, e na ocasião nós tínhamos dois modelos de inventário, de guia, né, para fazer o inventário das doenças psicossociais,
elaborados, eu me refiro ao plano da indústria, obviamente, as entidades de representação da indústria exclusivamente. Nós tínhamos o modelo SESI Nacional e o modelo SESI São Paulo. O modelo SESI Nacional, ele já é veiculado, inclusive nós o fizemos já algumas vezes, tanto na ata muito provável da reunião de outubro, quanto posteriormente, e o faremos novamente após essa reunião. E nós tínhamos um modelo do SESI São Paulo que se propunha a tentar preservar a exposição das empresas no que tange à forma de apropriação das informações, assim esperadas lá já na NR17. Como todos sabem, a NR1, ela inicia, ela ressurge aí com a sua nova formatação, exigindo que se documente e se estabeleça um plano de ação aquilo que foi diagnosticado. Mas, essencialmente, o que é esperado a título de diagnóstico já é previsto na NR17. Mas o ponto crucial aqui, e as grandes dúvidas que pairam na empresa, é se essa forma de obtenção dessas informações não geraria um compromisso da empresa, sobretudo naquilo que não é caracterizado como doença psicossocial relacionada ao trabalho. Então, o que fazer efetivamente para não internalizar uma responsabilidade que não compete à empresa, no que tange às doenças psicossociais individuais, se aguardava que o mercado apresentasse modelos homologados pelo governo, ou ainda que o governo apresentasse o tal guia, e não o fez até o momento. Por essas razões, especialmente aqui comentadas, a Fiesp decidiu avaliar, impetrar um mandado de segurança coletivo em favor das indústrias do Estado de São Paulo, afastando a obrigatoriedade de início do período punitivo, que se inicia agora em maio, ou seja, vai encerrar o período de aprendizado, né, da legislação e iniciará o período punitivo, para que, enquanto a gente não tenha mais clareza sobre o que é mínimo, então, a questão toda avaliada pela Fiesp é de que, enquanto não se tem a definição desses termos e se ofereça um tempo de aprendizado, né, instrucional apropriado, não se poderia já deixar com que essa fase punitiva se inicie. Então, essa decisão sobre judicializar o tema surgiu, foi determinado pela presidência da Fiesp na segunda-feira da semana passada, e ainda não foi ingressado essa medida, está em avaliação pelo jurídico, pelos melhores termos, e provavelmente nos próximos dias nós teremos alguma novidade. Bom, no aspecto regulatório, praticamente eu trouxe a vocês uma breve atualização, dizendo que o que nós tínhamos em termos de instrumentos até outubro do ano passado, quando abordamos o tema, nada mudou até agora, exceto essa evolução do tempo e medidas mais enérgicas que passam a ser possivelmente necessárias, como a judicialização. Dito isso, mas ainda preocupados de que o tempo está acabando e de que alguma coisa teremos de fazer, a Estefânia estudou e elaborou uma apresentação e produziu uma apresentação, vamos assim chamar, do mínimo aceitável, traduzindo a norma como ela foi editada para uma sugestão de aplicação pelas empresas. Durante a reunião, eu acredito que a Estefânia e o nosso time aqui de comunicação já alinharam o momento exato. Nós iremos soltar duas enquetes e solicitando a vocês que, por favor, participem. A consolidação dessas informações e disponibilização do resultado será aqui imediato e anônimo. É apenas para que a gente entenda um pouco do status, né, do trato da questão pelo nosso
pelo nosso setor. Muito bem, encerro aqui minha parte e agradecendo a Estefânia mais uma vez pela gentil elaboração e condução dessa reunião. Passo a palavra para você. Obviamente, agradeço a Keliel, Aline e a todos do nosso time que assessoram e fazem com que essa reunião aconteça. Então, por favor, Estefânia, a palavra é sua. Obrigado. Eu é que agradeço. Pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. E não é tarde ainda para que eu deseje um feliz ano novo a todos vocês. E tenho certeza que este ano será um ano de muitas demandas para todos nós. E que nós possamos cumprir com essas demandas e fazer o nosso melhor. Como o Reinaldo colocou, eu trabalhei um pouquinho na questão da norma e de como nós podemos aplicá-la pensando no dia a dia da organização e no cumprimento da lei que será a partir agora de maio de 2026. Mas antes de começar a falar da norma, eu gostaria de fazer uma provocação. Vocês leram uma reportagem que o Reinaldo colocou em nosso grupo sobre afastamentos por transtornos mentais? Alguém chegou a ver esta reportagem? Eu estou compartilhando aqui com vocês apenas a chamada e quem ainda não viu, eu julgo que é muito importante que nós possamos entender qual é o nosso cenário atual, até para justificar todo esse nosso envolvimento na NR1. O que trata esta reportagem? Da questão do quanto nós estamos dentro das nossas organizações com pessoas com ansiedade, depressão, síndrome de burnout, e que isto está diretamente ligado a NR1. Se vocês puderem ler, entender, ver quais são os pontos que estão colocados na reportagem e que fazem sentido para o nosso dia a dia na empresa, se realmente vocês concordam com o que está posto ali. E nesta reportagem, eles falam da questão das mulheres, sendo aí um dos grupos mais afetados, pessoas de meia idade, e a questão muito importante da ansiedade e da depressão. E o que isto ocasiona no nosso ambiente de trabalho. Diante disto, eu julgo que nós estamos vivendo uma situação, de alguma forma, que está com um sinalzinho vermelho, eu não estou dizendo dentro da nossa empresa, mas no cômputo geral. E raciocinando de uma maneira aonde nós percebemos que o INSS, eles estão tendo aí gastos imensos com relação a afastamento de pessoas, e eles vão querer estancar isto. E aí, se nós, enquanto empresas, não estivermos cobertos, nós podemos ter problemas. Este é o nosso cenário. Vale a pena ler, vale a pena entender o que está acontecendo, e eu vou trazer alguns pontos importantíssimos da NR1 que vão nos ajudar a evitar que as nossas pessoas fiquem doentes. E isso significa manter a nossa produtividade. Mas antes de falar na NR1, vamos fazer uma enquete. Nós vamos disponibilizar agora para vocês uma pergunta, aonde nós estamos querendo saber, na avaliação de vocês, qual é o principal desafio que nós temos hoje com relação à aplicação da NR1. Por favor, respondam, isto é anônimo, não se preocupem, mas vamos entender qual é a opinião de vocês. Olha, eu acho que a gente já pode entrar no comentário do resultado aí, Stefânia. O processo é vivo, já permite que você avance. Então, nós temos aqui como resultado
a identificação e mapeamento dos riscos de forma objetiva. Maravilha. Aí depois nós temos algumas pessoas que julgam que nós precisamos aí a questão de integrar o tema, a rotina da nossa liderança, o RH, e transformar tudo que nós conseguimos obter em um plano de ação. E temos também pessoas que julgam que é sensibilizar a organização sobre o tema. Muito obrigada pela participação de vocês. Isso também nos ajuda na questão de como nós podemos trabalhar as nossas próximas reuniões, de como nós podemos apoiá-lo, e eu também estou aqui, caso vocês necessitem de alguma coisa, eu, dentro do possível e dentro do meu conhecimento, eu vou apoiá-los também. Julgo que a apresentação que eu preparei para vocês, ela está muito ligada a todas as questões que nós acabamos de abordar aqui. Eu vou buscar esclarecer os pontos mais importantes com relação à aplicação da norma. Vocês podem participar, me perguntem, se quiserem compartilhar como vocês estão também dentro das empresas, o que vocês estão fazendo. Isso é muito importante porque vai agregar resultados para todos nós que estamos aqui. E na medida do possível, pegando um pouquinho do que o Reinaldo colocou, se nós pudermos aqui, é um espaço de compartilhamento, nós aqui podemos sair daqui com boas práticas, e isto necessita, sem dúvida nenhuma, que cada um de nós se coloque, diga o que pensa, porque vamos construindo juntos uma forma de atuarmos que nos proporcione resultados. Eu vou continuar, então, a compartilhar com vocês a minha apresentação. A qualquer momento, eu não consigo, às vezes, acompanhar o chat. O Reinaldo, a Eli, as meninas, é só me posicionar e qualquer coisa vocês podem falar e questionar a qualquer momento. Não será uma aula, eu vou trazer aqui os pontos mais importantes que estão ligados ao questionamento que nós acabamos de fazer e que, de alguma maneira, pode ajudar a cada um de vocês. O primeiro ponto, às vezes nós observamos e falamos assim, mais uma tarefa para o RH, mais uma demanda de trabalho. Primeira coisa, é uma necessidade hoje, nós temos que fazer, isto faz parte do trabalho da organização e não é uma questão pontual. Não é, de repente, eu vou fazer uma palestra, vai resolver. Eu vou ministrar tal coisa, um curso para a minha liderança, e nós estamos ok. Nós estamos falando de um processo sistêmico, que, na realidade, vai analisar as nossas condições de trabalho, e, diante desta análise das nossas condições de trabalho, nós vamos ter uma segurança jurídica e vamos ter um colaborador saudável. Portanto, vai trazer aí uma questão de, precisa ter uma documentação X, nós precisamos ter evidências, nós vamos ter que olhar algumas coisas que nós não estávamos olhando, sem dúvida nenhuma. E isto vai nos ajudar a termos segurança dentro da nossa organização e a termos pessoas saudáveis. E fazendo o link com a reportagem, se eu tenho pessoas que não se afastam, se eu tenho pessoas que não estão doentes dentro da minha empresa, nós trabalhamos com mais tranquilidade.
E um dado importante, quando eu falei da reportagem, todos esses números que constam na reportagem, um aumento de 79% dos transtornos mentais, eles só têm este cômputo geral, está relacionado à questão de afastamentos com superiores a 15 dias. Então, esse número, ele é maior, porque nós temos pessoas que às vezes faltam de vez em quando, que estão dentro da empresa doentes, trabalhando, e tudo isso, de alguma maneira, vai nos ocasionar retrabalho, falta de qualidade e, muitas vezes, a não produtividade. Então, este é um ponto que nós devemos refletir, não é mais uma demanda no sentido de mais trabalho, é uma forma da empresa hoje manter os seus resultados. Vou trazer, todos vocês já viram, mas eu vou começar do início, para que nós tenhamos aí um entendimento didático. Quando em 24 nós tivemos a atualização da NR1, essa atualização ela veio com a questão incluindo fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Portanto, a questão de cada um desses itens da norma, eles incluíram a questão de fatores de riscos psicossociais no trabalho. E a partir de maio agora, do dia 26, nós já teremos que fazer a avaliação, o entendimento e termos um plano de ação com relação a estas questões. Este é o nosso objetivo. Diante disto, como o Reinaldo colocou, na NR1 há apenas aquelas observações. Nós temos que nos voltar para a NR17 e ali estarão todos os pontos que nós temos que começar a entender e que são pontos que causam riscos à nossa organização. E eles estão voltados à organização do trabalho. E isto significa o modo como as pessoas executam o trabalho, as exigências de tempo destinadas para as tarefas, o ritmo de trabalho. Muitas vezes um trabalhador está diante de uma máquina que ela tem um ritmo muito acelerado. E este ritmo muito acelerado pode causar uma questão de descontrole daquele profissional. E ele pode se sentir ali trabalhando sob pressão, porque ele não consegue fazer no tempo que a máquina está exigindo. E pensando também um pouquinho, até fora do nosso ramo, mas pessoas que trabalham com teleatendimento, com atendimento ao cliente, eu estou lá atendendo as pessoas, eu estou sendo submetida a uma pressão, porque as outras pessoas estão pressionando que eu faça o meu trabalho de uma forma mais rápida, tudo isso acaba afetando o conteúdo das tarefas, o que eu faço, se isso faz sentido para mim, se eu me sinto ali realmente colocando os meus talentos na realização daquele trabalho, e alguns aspectos cognitivos e psicológicos. E isso está ligado a questões emocionais. Muitas vezes, a pressão por fazer um trabalho aonde, de repente, eu não tenho a memória suficiente, a minha atenção, eu não consigo me focar. Tudo isto, de alguma maneira, nós vamos começar a entender para que possamos ter algumas ações e minimizar. Stefânia, Oi. o representante da Morecap colocou aqui no chat que também o ritmo de trabalho pode considerar ritmo de trabalho, também podemos considerar a monotonia, não apenas o ritmo acelerado. Sim,
Sim, podemos sim. Nós sempre vamos considerar a questão de, muitas vezes, eu estar dando um tempo muito grande para a pessoa fazer ou um tempo pequeno, são questões que vão, de alguma forma, a afetar o grupo que está ali desenvolvendo o trabalho. E um ponto bem importante, que de alguma maneira já foi colocado, é: nós não vamos analisar o indivíduo. Nós não vamos entender se a pessoa está doente. Nós temos que entender as nossas condições de trabalho. Elas estão provocando um estresse nas pessoas? Então, o foco não é trabalhar individualmente, o foco é nós entendermos as nossas condições de trabalho. E tem muitas empresas que estão perdidas nesse sentido e confundindo, querendo aí trabalhar o indivíduo. Nós não vamos trabalhar a pessoa, nós vamos entender o meu ambiente de trabalho. Ele está aderente para que as pessoas se sintam bem, para que elas possam produzir da melhor maneira? É este o ponto, porque senão nós vamos para uma outra questão. Só para efeitos do que nós estamos falando, eu trouxe para vocês a NR17, aonde ela diz claramente os pontos que nós vamos levar em consideração e que estão ligados ao que eu acabei de falar, de uma forma mais objetiva. Um ponto que eu preciso conversar com vocês e que nós todos devemos nos atentar. Além da questão de exigência de tempo, de ritmo de trabalho, nós temos que entender a questão de sistemas de avaliação de desempenho para efeitos de remuneração e o quanto isto pode acarretar um impacto na saúde do trabalhador. E aí vocês vão me dizer, mas como isto pode acontecer? Tudo que nós pensarmos com relação hoje à gestão de pessoas, nós temos que trabalhar por meritocracia, as pessoas que performam, elas têm que ser remuneradas de acordo, as pessoas que têm um bom desempenho, elas precisam de reconhecimento, só que precisamos fazer tudo isso sem que as pessoas sofram, sem que as pessoas sintam que elas estão, de alguma forma, sendo prejudicadas. Por isso que item 17.4.7, a importância da liderança. Por isso que a NR1, ela foca a questão de preparo de lideranças, porque se nós não tivermos um líder que defina, que clarifique, que nos dê uma orientação, que nos dê apoio, com certeza nós vamos nos sentir, de alguma maneira, impactados. E isto, ao longo do tempo, pode adoecer um profissional. Então, vejam que nós vamos cuidar da questão da organização do trabalho, de como estão as condições das pessoas, como é que elas estão realizando o seu trabalho, como é que elas estão sendo ali reconhecidas pelo trabalho, e vamos entender que se a liderança não estiver preparada, nós podemos ter sérios problemas. O nosso olhar ele tem que ser muito sistêmico. Não adianta deixar condições de trabalho. Eu estou tentando aí criar as melhores condições. Eu tenho, nessas melhores condições, que ter uma liderança que efetivamente dê apoio e faça o que precisa ser feito,
que é exerça o seu papel de líder. Olhem aqui, manter aberto o diálogo, facilitar o trabalho em equipe, estimular o tratamento justo. São questões que nós entendemos hoje que têm causado ansiedade nas pessoas, que têm deixado colaboradores deprimidos. Eu trabalho com várias organizações e em todos os níveis, e muitas vezes eu vejo as pessoas muito tristes. E por quê? Nossa, eu não estou conseguindo trabalhar, eu poderia render mais, eu só vou fazer a minha parte. Aí eu pergunto por quê? E as pessoas dizem, eu não tenho apoio, ninguém me enxerga. E vejam, um sentimento desse ao longo do tempo, é claro que nós vamos ter problema. E é este hoje o foco quando nós falamos em todo este processo da NR1. De uma maneira, portanto, bem objetiva, nós vamos entender a organização do trabalho, a organização da nossa gestão, como estão as interações sociais no ambiente de trabalho, e isto significa que vamos precisar nos debruçar para entender pressão, metas excessivas, jornadas de trabalho extensas, falta de autonomia e suporte, conflitos interpessoais, ambientes de trabalho tóxico. Tudo isto faz parte desse nosso entendimento e do nosso diagnóstico. E à medida em que nós vamos conversando, eu falando aqui, pode ser que vocês comecem com alguns questionamentos. Fiquem à vontade para perguntar, assim como nós tivemos a pergunta, para que juntos nós possamos ter aí uma trilha e uma orientação bem focada para pôr em prática dentro das nossas empresas. Cenário atual: pressão e metas excessivas. Estefânia, Oi. o Fabiano da Moricap pediu para tirar uma dúvida, porque até agora ele não entendeu o que seria essa autonomia. Ah, tá, perfeito. Esta autonomia... É Fábio? Fabiano. Fabiano, essa questão de falta de autonomia e suporte é a questão do nosso dia a dia. Nós demandamos as pessoas para que elas realizem as atividades e muitas vezes nós não damos autonomia para as pessoas. Tem pessoas que elas não conseguem fazer nada sem antes ter que se colocar para a liderança. Olha, eu vou proceder desta forma. Eu estou pensando em agir desta maneira diante deste problema. A pessoa ela não tem autonomia para realizar o trabalho dela. E aqui nós também temos uma questão que tem algumas lideranças, por serem muito centralizadores, a pessoa não dá autonomia, ou às vezes não é só por querer ser centralizador. Eu preciso saber o que está acontecendo, eu quero ajudar as minhas pessoas, então tudo essas pessoas têm que se reportar ao seu líder. Isto ocasiona naquele colaborador um sentimento de ineficácia. Eu não sirvo para tomar uma decisão, tudo eu tenho que me reportar à minha liderança. Eu vou trazer alguns exemplos que são do meu dia a dia. Eu fiz um trabalho em uma organização e uma pessoa me disse o seguinte: Estefânia, para comprar canetas, eu tenho que pedir autorização. A pessoa ela está num nível aonde isto seria básico, mas como ela tem uma liderança centralizadora, ela precisa reportar as mínimas questões.
isto pode adoecer a pessoa. É nesse sentido. E aqui, indo para um outro caminho, se eu também dou muita autonomia para uma pessoa que não tem conhecimento, eu também posso estar impactando na saúde desta pessoa, que é o segundo ponto aqui, a questão do suporte. Vejam que nós temos que ali ter um equilíbrio. Eu tenho que entender qual é o nível de autonomia que eu devo dar às pessoas. Caso contrário, eu estarei, de alguma maneira, prejudicando esta pessoa. Se eu dou muita autonomia para quem não tem conhecimento, eu estou, de alguma forma, impactando. Para uma pessoa que pode, que tem tomada de decisão, e todas as decisões elas têm que ser passadas para a liderança, eu também estou ali tolhendo aquela pessoa, sempre no sentido assim, você não serve, eu preciso dar o ok, e a pessoa vai se sentindo incompetente. Muitas organizações hoje, nós estamos ouvindo as pessoas falarem assim, eu me sinto incompetente. Parece que o que eu sei não faz sentido. O que eu estou falando aqui para vocês faz sentido? Eu vou só completar, não, adicionar um comentário aqui, Stefania, que no que tange à autonomia, isso pode ser aplicado a toda a situação da subjetividade em relação a inventariar este problema, que é a documentação. Então, nesse caso da microgestão excessiva ou ausência de gestão, né? E aí a gente não está falando sobre, de repente, cargos que não são necessariamente de liderança e que tenhamos aqui uma situação de confundir o que viria a ser a autonomia. Nós não estamos dizendo que atividades que não devem se responsabilizar, né, pela sua atividade ou por outras pessoas, tenha a necessidade de tomar decisões pela empresa, se não estiver devidamente documentado. A questão toda é orientativa e documentação. Então, a questão fundamental é que nós nos atenhamos a ter as regras claras e definidas, obviamente, revisar essas regras para ver se elas não são sub- ou superdimensionadas no que tange a gestão, né? A ausência ou excesso de autonomia, elas têm que ser equilibradas, e em sendo, e isso estando documentado, você já vai mitigar problemas no que tange aí auditoria e fiscalização, né? Porque o jogo estava previsto e estava documentado, e também no que tange a documentação, existe o aspecto do treinamento. Ele tem que ser exercido e tem também que ser documentado, de forma que essa subjetividade da autonomia, assim como as outras questões, passam a ser mitigadas ou neutralizadas, né? Uhum. Perfeito, Reinaldo. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Um pouquinho antes da observação, pergunta do Fabiano, eu estava falando que nós vamos ter, no nosso contexto atual, pressão, metas, às vezes jornadas de trabalho extensas, e isto é um cenário. Agora, qual é a nossa grande saída? Se nós tivermos a questão do suporte. E por que eu estou dizendo isto? Se eu tenho muita pressão no meu trabalho, se as minhas metas elas são muito fortalecidas, a meta é muito alta, e eu tenho o suporte da minha liderança, eu tenho recursos para fazer e alcançar essas metas,
não vamos causar impacto nas pessoas. Nós não estaremos correndo risco nenhum. O problema está quando eu coloco uma jornada intensa, quando eu pressiono as pessoas, quando nós colocamos metas que não são atingíveis e não há nenhum suporte, não há nenhum apoio. Essas questões é que nós temos que cuidar. Nós não vamos mudar a situação atual do mundo. Nós vamos aprender a lidar com essas situações da melhor maneira possível. É um risco essa questão de pressão. Agora, o que eu estou fazendo para efetivamente mitigar esse risco? A minha liderança, ela dá suporte? Os recursos a pessoa tem para atingir as metas? Se isso estiver ok, nós não teremos nenhum problema. Foco principal de tudo isso que nós estamos falando. Nós precisamos entender dentro das nossas organizações quais são as possíveis situações de estresse organizacional. O que está causando estresse nas minhas pessoas? E nós vamos pegar a tríade, são 3 pontos. Demandas psicológicas, que está diretamente ligado ao trabalho que a pessoa está realizando, a pressão, jornadas. Se a pessoa tem controle sobre o seu trabalho, está tudo ligado ao que eu acabei de falar. E apoio social. O meu líder, ele faz reuniões? Há comunicação com a minha liderança? Vejam que para falar da NR1, eu estou indo, como o Reinaldo colocou, em microprocessos. Não adianta nós falarmos tem que ter apoio social, mas como é que nós entendemos o apoio social dentro da nossa organização? A comunicação, as pessoas se relacionam, como é o trabalho em equipe? Eu não sei quem de vocês já entrou em contato com os questionários. Tem vários pontos hoje que isto é tratado nos questionários e que nós precisamos começar a entender. A lei hoje, em termos, ela não dá nenhuma questão assim, olha, todo esse trabalho aqui da NR1 tem que ser feito pelo profissional de segurança no trabalho. Ela não diz qual é o profissional que vai fazer. Agora, o que nós entendemos é que tem que ser uma pessoa, juntamente com segurança do trabalho, juntamente com o médico do trabalho, os profissionais de RH, que são pessoas que conhecem essa questão de gestão de pessoas e que efetivamente têm o entendimento para que nós possamos depois pensar em um plano de ação. A meu ver, é uma equipe multidisciplinar. Não dá para trabalhar NR1 com um profissional. Nós temos que trabalhar com vários profissionais e, se for necessário, até para ter um entendimento efetivo do que está acontecendo, trazer um profissional de fora que possa efetivamente ter uma escuta e as pessoas se sintam à vontade para se colocar e trazer tudo isso que nós estamos conversando aqui. Porque muitas vezes nenhuma pesquisa de clima, é importante a pesquisa de clima? Sem dúvida nenhuma. Mas às vezes as pessoas dizem, eu não vou falar, eu não falo aquilo que eu gostaria de falar. Nós todos aqui entendemos que há dentro das organizações muitas falas que não são efetivamente, né, o que está acontecendo. E nós temos o silêncio que pode aí nos dar um caminho para pensarmos em ações
e efetivamente obtermos mais resultados. Vejam que eu não estou falando só de nós estarmos documentados, nós precisamos, mas é mais do que isso. Nós estamos falando hoje da sustentabilidade das nossas empresas. Que empresa vai se sustentar se ela só tem pessoas doentes? Ou se ela, de alguma maneira, em função de uma questão específica que pode ser melhorada, isto está causando adoecimento? São esses os pontos que nós precisamos efetivamente olhar e com muito carinho. Vou fazer rapidamente um D para, vamos de uma maneira bem objetiva, depois se vocês quiserem, nós compartilhamos o material e eu, mais uma vez, estou à disposição. De uma forma bem tranquila, o que nós temos que fazer? O que a norma exige e o que o RH vai fazer. A norma exige identificação de perigos, dos riscos, de quais são as fontes que podem provocar o adoecimento. Como nós vamos enxergar isto? Mapeando fatores críticos. Eu tenho que entender como é que está o meu absenteísmo, se as pessoas estão tendo jornadas excessivas, como é que está na minha empresa o estabelecimento de metas, tem alguma questão de assédio, nós temos recebido denúncias, como é que está a minha pesquisa de clima? Nesse sentido, a pesquisa, ela traz uns subsídios, mas ela não responde a todas as perguntas. Ela não vai responder à nossa necessidade, é uma parte. Nós podemos também ter canais de escuta, aonde vamos conversar com as pessoas e entender como elas estão entendendo as suas condições de trabalho. Então, primeiro ponto, identificação de perigos, mapeando os riscos. Eu tenho que pegar tudo que eu tenho de evidências para poder entender se nós temos aí algum risco. A partir disto, nós vamos fazer o que nós chamamos, que a norma exige, a avaliação desses riscos. E isto significa que nós vamos mapear. O Reinaldo trouxe a questão de que nós podemos utilizar a metodologia do SESI nacional por enquanto, ou qualquer questionário que seja validado e que a empresa queira utilizar, para que nós possamos efetivamente ter uma clareza desses riscos e, a partir disso, nós vamos entender se esses riscos, qual a probabilidade de nós termos algum problema, qual é a severidade, se é um risco alto, se é um risco baixo, se é um risco médio. Nós precisamos enxergar isso para que possamos ter ações que efetivamente nos ajudem a mitigar essas questões. A metodologia, mais uma vez, do SESI, é uma metodologia bem bacana, dá para nós usarmos tranquilamente, aonde nós vamos entender e avaliar em 3 níveis. Nós vamos avaliar fazendo um checklist da organização, o que a empresa diz que faz. Então, nós podemos ter uma pessoa de segurança ou uma pessoa do próprio RH entendendo, olha, o que a empresa faz? Olha, a empresa faz pesquisa de clima, a empresa tem uma escuta, o que a empresa está fazendo? Segundo, questionário para o trabalhador. Como é que o trabalhador percebe todas essas questões que nós acabamos de conversar? E terceiro ponto, que é a observação do profissional de segurança. O que este técnico de segurança, esse engenheiro de segurança, tudo mediante aos checklists, o que ele observa. E a partir desta nossa identificação,
nós vamos pensar nas medidas de prevenção. O que nós podemos fazer? E isto significa criar um plano de ação. Este plano de ação vai depender do que nós vamos diagnosticar. Não dá para ficar adivinhando. Nós temos que entender como está a empresa, o que está acontecendo e, a partir disto, definir que ações nós teremos. Geralmente, são ações onde nós vamos envolver a liderança, treinar liderança, não só treinar liderança com questões preventivas, de efetivamente apoiar as pessoas, dar suporte, e também com relação a questões onde nós identificamos sinais de adoecimento e como nós podemos encaminhar essas pessoas. Então, hoje, no mercado, nós fazemos ações com as lideranças, entendendo e mostrando a essas lideranças o que é depressão, o que é ansiedade, como reconhecer um colaborador com problema, como abordar e para quem encaminhar. Nós sempre trabalharemos de forma preventiva e em ações emergenciais, dependendo do cenário da organização. Pode ser que nós tenhamos também que rever processos, entender formas de trabalho, ter uma escuta para as pessoas, ter, por exemplo, um psicólogo que vá à empresa uma vez por semana e ele estará ali à disposição das pessoas para uma conversa. Então, são ações que ajudam as pessoas a ficarem bem e, consequentemente, produzirem. Então, nós estamos em um caminho, como se fosse um PDCA, e agora nós vamos pensar no acompanhamento. Eu entendi o que está acontecendo, eu pensei em ações, eu entendi o que acontece, eu investiguei, eu tenho um plano de ação, esse plano de ação tem que ser colocado em prática e nós precisamos acompanhar. E o acompanhar significa que nós devemos ter vários indicadores e entender se está havendo ou não melhora desses indicadores. Este é a nossa trilha. Não dá para não fazer desta forma. Não dá para eu chegar e documentar uma coisa que eu não tenho aí nenhuma evidência disso. Então, nós temos que fazer um trabalho muito bem estruturado. Fazemos o acompanhamento e dentro da norma tem um item da norma que foca a questão de informação e treinamento. Informar os trabalhadores sobre riscos e medidas de controle. E nós hoje no mercado estamos chamando de letramento em saúde mental. Promover para os colaboradores, de uma forma geral, um entendimento sobre questões de saúde mental, autocuidado, sobre questões de segurança psicológica, a questão da ética, porque tudo isto pode impactar e, de repente, nós estamos aí criando riscos que não há necessidade. Se as pessoas tiverem a informação e a conscientização, nós teremos um ambiente mais seguro, e um ambiente seguro, ele é um ambiente onde há poucas situações de risco. Né? É como se nós estivéssemos ali tentando trabalhar para que, se houver algum risco também, nós entramos em ação e já tentamos resolver. São esses os pontos mais importantes da norma. É este hoje o caminho que nós temos desenvolvido junto às organizações, e para sintetizar tudo que eu coloquei e pensando assim, o que nós temos que fazer?
Para que nós possamos ter e implantar o nosso programa de gerenciamento de riscos, nós temos que cuidar macro processos, gerenciamento de riscos, nós vamos identificar, nós vamos avaliar e nós vamos controlar. E vamos, a título de documentação, no PGR, nós vamos trabalhar o nosso inventário de riscos e o plano de ação, aonde nós teremos evidências de tudo o que nós estamos fazendo. Estes são os principais passos, é um caminho que todos nós temos que trilhar, porque vamos começar aí a fiscalização em maio. Primeiramente, o que está sendo colocado, que serão fiscalizadas as empresas que já vêm tendo problemas, bancos, eles são alvos, sem dúvida nenhuma, né? Dos fiscais, empresas de saúde e empresas que, de alguma forma, têm denúncias. São empresas que, vamos dizer assim, serão as primeiras ali. Agora, independente disso, nós podemos trilhar o nosso caminho, que além de estarmos juridicamente dentro da conformidade, nós estaremos com pessoas que estão bem trabalhando. E eu julgo que as duas questões são importantes. Vocês querem perguntar alguma coisa? Foi útil para vocês esta pequena exposição? Enquanto utilizam o microfone, eu vou fazer um comentário aqui, Stefânia, uma reflexão, né? Muito importante, né? Os auditores, de maio em diante, eles vão analisar principalmente se a empresa tem processo de gestão. Não é se ela mede, ou melhor dizendo, se ela tem ou não a doença. Como você bem disse, denúncia, não só a denúncia, mas, por exemplo, uma empresa, ela tem um processo de diagnóstico de doenças e a relação do que ela incorporará em seu diagnóstico não significa que ela está admitindo uma confissão de culpa, porque ela pode naturalmente não pontuar ou não aferir no seu PGR que aquelas doenças ocorrem em sua empresa. Ela ter processo não significa que ela está cometendo aquela falha. Muito importante isso, né? Então, admitir um processo completo nesse sentido é importante. Outra coisa, a empresa tem um processo, ela tem uma forma de aferição bastante fértil, elaborada, bem elaborada, não pontua, não identifica doenças, mas ela tem um volume expressivo de abertura de CAD relacionado àquilo que ela não pontuou no PGR. Ela tem um problema. Então, incompatibilidades dessa natureza serão identificadas naturalmente, serão focos de, possivelmente, fiscalização e ou problema. Então, as coisas, elas precisam ser lógicas e sinérgicas nesse sentido. É muito importante, só fazendo esse complemento de observação, e a dizer isso, reestabelecendo a ideia do inventário proposto pelo SES Nacional, é importante enfatizarmos que ali é uma referência, não necessariamente atenderá ipsis literis todas as empresas. Cada um precisa inventariar a sua realidade e montar o seu processo de gestão personalizado. Não existe nenhum padrão oficial homologado e nunca existirá, provavelmente nunca existirá, porque é impossível padronizar o que deve ser inventariado empresa a empresa. Reinaldo, perfeita a sua consideração. Nenhuma empresa até agora está fazendo uma igual à outra, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu cenário,
e todo este material ele tem que ser adaptado à nossa realidade. É uma orientação que muito boa que nós podemos aí adaptar para a empresa. A Andrea Delmanto colocou aqui no chat que ela ainda tem dúvidas sobre como registrar as evidências dos planos de ação. Então, esses pontos, eu julgo que seria importante, nós temos também uma pessoa, Reinaldo, que seria do jurídico para nos orientar com relação a essa parte de registro, e nós teremos em nossa próxima reunião, não é isso, Reinaldo? Sim, na verdade, o engenheiro de SST, Kiumo, da Fiesp, Luiz Kiumo, Ele, esteve conosco em outubro. Ele volta, provavelmente após o Carnaval, um pouquinho depois do Carnaval. A gente tem a evolução no cenário aqui regulatório. Ele iria participar hoje, não sei se o nome dele chegou a ser veiculado nos primeiros convites. Houve um conflito de agenda emergencial, ele não pôde estar conosco, ele voltará. E essa pergunta eu o pedirei que contemple cirurgicamente, apresentando de forma bastante objetiva, e pedirei também que o advogado da nossa área jurídica faça os devidos comentários em relação às cautelas que devem ser tomadas na forma de tomada dessas informações, para que, obviamente, a empresa possa se preservar, né, e não criar ali o chamado documento de autoacusação. isso. Andréia, muito obrigada pela sua pergunta. Nós vamos dar sequência em nossa próxima reunião, abordando essas questões, e por isso que eu disse a vocês o quanto é importante uma equipe multidisciplinar para este tema, porque cada um vai trazer aí pontos importantes e cuidados que nós devemos ter. Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui conosco. Eu estou à disposição. Obrigada. Só lembrando, nós compartilharemos com o material dessa reunião o modelo do SESI Nacional, mais recente, porque já foi publicado outras versões. Inclusive, existe um manual que antecedeu ao chamado guia, que ele é genérico, e algumas pessoas acessam o tal manual, que também compartilharemos, acreditando que lá encontrarão as informações que, na verdade, estão no guia. Então, para mitigar aí essas dúvidas, a gente compartilhará os dois instrumentos, e no caso do guia, o mais atual. A especificidade que todos pedem e que, infelizmente, a gente tem aqui certa dificuldade de responder de forma objetiva, pedimos perdão, né, pela essa insegurança jurídica tradicional, e no ambiente trabalhista não é diferente. Tentaremos, na próxima oportunidade, como eu já disse e repito, trazer informações o mais cirúrgico possível, para que vocês, obviamente, tenham uma mínima orientação com relação aos diagnósticos que adotarão. Além disso, nós divulgaremos uma pesquisa para que compartilhem com a opção de ser ou não anônima o modelo que vocês estão utilizando, para que a gente possa estudar e, eventualmente, sugerir algum ajuste. Não teremos aqui a condição de validar nenhum modelo e dizer que aquilo é exatamente correto ou não, porque, obviamente, olhando só para o modelo, não será possível entender se ele reflete a empresa integralmente e se, obviamente, depois a sua gestão, ele atenderá a todas as necessidades que a lei preconiza. Mas, eventualmente, poderemos fazer algum apontamento e também utilizar aqui como benchmark para que a gente evolua
imaginando que esse processo é vivo, a gente está, digamos, entraremos na fase 1 punitiva, né? Termina a fase educativa, mas a gente, entendendo que essa normativa ela veio para ficar, precisaremos evoluir, inclusive as próprias doenças, até pelo advento da inteligência artificial, e aqui eu faço um destaque, que muito já começa a se falar, tanto na adoção de modelos utilizando a inteligência artificial, como, inclusive, na obtenção das respostas e forma de acesso que deve ser disponibilizado para a entrada dessas informações a serem reportadas pelos funcionários, inclusive num canal de relacionamento. É muito importante lembrar que o trabalhador é bom que tenha, né, esse canal de ouvidoria, de relacionamento, no que tange aspectos psicossociais. A adoção dessas tecnologias de inteligência artificial cada vez serão mais presentes em nossa vida, e elas, ao passo que também geram facilidade, também geram as suas próprias ansiedades psicossociais em ambiente de trabalho, né? Mas, enfim, não criando aqui um novo problema, mas tão logo também tivermos, né, algum modelo seguro ou factível de ser apresentado em termos de solução utilizando ferramentas tecnológicas como a inteligência artificial, a faremos, né? Naturalmente, buscando aqui facilitar a vida de vocês, no que for possível. Muito bem. Pelo adiantado da hora, a gente... Agradecemos. Muito obrigada. Nós esperamos todos vocês em nossa próxima reunião e qualquer coisa nós estamos à disposição. Bom trabalho, bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Até a próxima. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.